Ele escreveu a Melancton: a doutrina da misericórdia gratuita de Deus é inteiramente destruída a menos que sustentemos que o fiel a quem Deus resolveu escolher para a salvação é distinto dos réprobos pelo mero prazer de Deus. Onde quer que Deus introduza ativamente sua graça numa determinada situação, na qual dois homens fiquem separados um do outro por um estranho golfo entre salvação e danação, a graça de Deus parece exercer uma pressão em ambas as direções ao longo do golfo. Tentativas de salvar a reputação de Deus em que se nega qualquer tipo de condenação para aqueles que são deixados de lado podem ser bem intencionadas, mas, de acordo com Calvino, são ignorantes e infantis. Não poderia haver eleição sem que houvesse, por oposição, condenação. Com a mesma ênfase na iniciativa de Deus e no seu controle, agora em relação a todos os acontecimentos terrenos, da maneira como são explicados no seu pensamento sobre a providência, Calvino, portanto, recusa-se consistentemente a admitir qualquer teoria que faça de Deus um espectador, em vez de um agente do que está acontecendo no mundo. Alguns dos pais haviam tentado evitar o que sentiram serem desarmoniosas implicações das mais grosseiras declarações da doutrina. A predestinação de Deus, eles afirmavam, significa simplesmente que ele sabe o que os homens irão fazer. Portanto, para ele decretar qualquer coisa antecipadamente significa que ele está sempre preparado para agir à luz do que ele sabe que os homens irão fazer. Em resposta a essa interpretação, Calvino cita Agostinho: Deus não encontra, mas torna os homens eleitos. A razão pela qual Deus previu uma coisa que ele próprio já determinou. Quando o apóstolo Pedro entendeu isso, falou sobre o advento da cruz como algo que estava acontecendo de acordo com o conselho predeterminado e com o conhecimento prévio de Deus. Ele fez com que o conselho precedesse seu conhecimento prévio. Nada seria mais absurdo do que imaginar Deus olhando para baixo lá do alto para ver por que razão a salvação deveria alcançar a humanidade. Se o conhecimento prévio determinasse a predestinação, ela seria apenas um conhecimento prévio de mérito, e a Bíblia exclui qualquer mérito humano. Outros teólogos, com o mesmo objetivo de mitigar o rigor do ensino integral das Escrituras, declararam que, para Deus, predestinar alguma coisa implica nada mais que aquilo que Deus permite que aconteça. Em resposta a essa teoria, Calvino enfatiza que há uma clara diferença entre fazer e permitir que algo seja feito. Quando a Escritura diz que Deus endureceu o coração de Faraó, isso quer dizer exatamente o que ela diz, estando preocupada em tornar o poder de Deus visível. Assim como ele via Cristo como um espelho da divina providência, ele também via Cristo intimamente relacionado com a predestinação. A doutrina da misericórdia gratuita de Deus é inteiramente destruída a menos que sustentemos que o fiel a quem Deus resolveu escolher para a salvação é distinto dos réprobos pelo mero prazer de Deus. Trecho tirado do livro Calvino, Genebra e a Reforma, página 221, por Ronald Wallace.